Declare, igreja, neste momento, o seu amor ao Senhor. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Mais uma vez. Eu te amo, ó Deus. Amém? Que oração bonita, né? Sempre nessa hora que a gente vê aqui os visitantes recebendo um presente, já é uma hora muito gostosa, muito boa, a gente fica um pouquinho com inveja, né? E hoje eu resolvi dar um presente para todo mundo, para todos vocês. Só que é o seguinte, para ganhar esse presente não é muito fácil. Vocês vão ter que precisar fazer por merecer. Quantos de vocês querem ganhar um presente? Levanta a mão. Quer? Então é o seguinte, eu quero fazer um desafio para vocês, antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Você vai agora formar um grupo com as pessoas que estão aí perto de você, de no máximo 6 pessoas. Pode ser quem está do lado, pode ser quem está atrás. Você chega mais pertinho aí e elege essas 6 pessoas. Esse é o primeiro passo. Pode ser? Eu vou dar 10 segundos para você olhar para o lado, tirar um pouquinho da timidez. Eu sei que vocês já se cumprimentaram, já teve aquele momento gostoso, então tá fácil, tá tranquilo. Pode ser até de 5 pessoas, no máximo 6 pessoas. Então assim, ó, chega um pouquinho mais perto, elege quem vai ser aí, tá bom? E chega mais juntinho dessas pessoas. Grupos de até 6 pessoas. Não pode passar de 6 pessoas. Vocês que estão aí nas galerias e nos balcões também precisam fazer, viu, pessoal? Pode ser? Ok, então agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês já formaram os grupos? Quem formou o grupo diz amém. Quem não formou ainda diz misericórdia. Eu vi uns 2 aqui dizer misericórdia. Então, formem aí. Agora vem o primeiro desafio. Eu quero que entre um desses 6 aí, levante e fique em pé agora. Um só do grupo, um só. Quem do grupo que vai ficar em pé? Somente um do grupo. Só um, não pode 2 do grupo, ok? Um por grupo. Escolham aí ou fique em pé uma pessoa. Vocês vão ganhar o presente. Pode entregar. Porque vocês foram corajosos. Mas calma aí. Receba o presente, só que você não vai abrir o presente ainda. Tá bom? Proibido abrir o presente. E pode ficar em pé, pode permanecer em pé. Você que ganhou o presente, permanece em pé. Permanece em pé. Todos receberam. As nossas irmãs diaconisas estão entregando. E vocês ganharam esse presente aí porque vocês foram corajosos. Não é fácil ficar em pé, né? Assim, numa congregação tão grande, dizer eu topo o desafio. Então, porque vocês foram corajosos, vocês receberam o presente. Todos vocês que estão em pé, levantem o presente, receberam? Receberam? Aí em cima também?
Aqui tem alguém que não recebeu? Aqui na frente a Tati, uma irmã diaconisa, isso aqui. Tem mais alguém que não recebeu ainda? Balança a mão. Estou vendo, acho que o irmão Jamil também não recebeu ainda. Levanta a mão, balança assim, ó, balança para a diaconisa ver. Você que não recebeu ainda. Ok? Certo. Vocês ganharam esse presente porque foram corajosos. Só que eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês não vão ficar com esse presente. Esse presente não é de vocês. Dentro desse grupo de 6 pessoas que vocês formaram, você agora vai escolher a pessoa mais sorridente aí do grupo. E você vai dar esse presente. Pode ser? Então olha para o grupo. Grupo, dá um sorriso aí, faz uma propaganda para ver se você ganha. A pessoa mais sorridente, você dá para ela o presente. Ok? Pode dar o presente para a pessoa mais sorridente. Aí você senta e a pessoa mais sorridente levanta. Todo mundo fazendo campanha, hein? Você ganhou o presente porque você é a pessoa mais sorridente do grupo. Mas eu tenho uma má notícia, esse presente ainda não é para você. Ah, você não vai ganhar esse presente, você vai ter que dar para outra pessoa. Só que você vai dar uma olhadinha no grupo, dá uma olhadinha para o teu grupo e, assim, tenta identificar quem que é o mais estudioso, aquele que está ali com a Bíblia, com a lição da escola sabatina, com mais um livro, e dá para o mais estudioso do grupo. Tenta identificar aí. Você que está em casa nos assistindo na internet, não pode participar, mas tenta entrar aí no clima e pensa em amigos teus que são estudiosos, sorridentes, e vai identificando amigos seus com essa característica. Agora você pode entregar o presente para o mais estudioso. Receberam? Agora o estudioso fica em pé. Fica em pé aí, estudioso. Olha quanta gente estudiosa, hein? E aí, meu amiguinho? Você é estudioso também? Ok, agora estudioso, uma má notícia para você, você também não vai ficar com o presente. Você vai ter que dar uma olhada aí no grupo e procurar o mais elegante, sabe? Ou a mais elegante. O que está assim mais, sabe? Aprumado, mais alinhado. Escolhe aí o mais elegante do grupo. Não repita a mesma pessoa, escolha um outro do grupo. O mais elegante. E agora eu quero ver os elegantes em pé. Muito bem, olha, você é elegante, hein? Show de bola. Ok, você está com o presente aí porque você foi eleito o mais elegante. Mas você também não vai ficar com o presente, infelizmente. Você vai ter que olhar aí no seu grupo e identificar aquele que tem estilo, que gosta de ser, assim, pregador, que gosta de falar da palavra de Deus para os outros, quem sabe um bom professor, que gosta de dar estudos bíblicos, que gosta de falar de Jesus para os outros. Identifica aí e presenteia. Escolhe. Escolheram? Maravilha, hein? Opa! Quero ver quem são os pregadores aqui, os nossos instrutores bíblicos, nossos irmãos que gostam de falar de Jesus para os outros. Que bênção! Mas vocês também não vão ganhar, pessoal. Vocês vão ter que escolher agora alguém do grupo que gosta de, que vocês sabem, ou quem sabe dá uma olhadinha aí, tipo, tem que ter um estilo, ou quem sabe, você que é do grupo, que sabe fazer isso, né? Faz uma campanha para ser escolhido. Aquele que canta bem. Aquele que é um bom cantor. Você encontrou? Aquele que gosta de cantar. Pode ser que gosta, né? Tem alguns que sabem e tem alguns que gostam. Tem que ser alguém que goste ou saiba. Os nossos cantores aí, né? Que legal. Você identificou aí, amigo da televisão, da internet, os seus amigos que têm essas características? Vou pedir para que você sente agora
Você que ganhou o presente por ser um bom cantor, senta, mas ainda não abre o presente, tá bom? Tem um texto na Bíblia que é 1 Pedro 4, verso 10, que diz o seguinte, pode sentar, pode sentar. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia vai nos dizer que uma das maneiras de Deus demonstrar a sua graça é nos dando dons, nos dando essa dádiva de saber fazer algo bem feito. Todos nós temos dons. Vocês perceberam isso? Nessa brincadeira que a gente fez aqui, fica bem claro. E a gente abordou aqui alguns muito simples, mas existem milhões e milhões de dons e de possibilidades, dádivas que Deus nos dá. O dom é dado para que ele seja utilizado, no serviço do Senhor. E a Bíblia aqui, em 1 Pedro 4,10, diz que Deus ele quer que nós sejamos bons despenseiros, que a gente utilize esse dom para abençoar a vida das outras pessoas. Então você que teve o gostinho de receber o presente aí, agora vai poder aproveitar ele, porque você que ficou por último com o presente, com essa dádiva, vai abrir ele e dar um para cada um do grupo. Quando nós usamos os nossos dons, as nossas habilidades, existem seis unidades aí dentro desse pacotinho. Uma para cada um do grupo. E se o grupo tinha menos pessoas, então alguém vai ficar com um a mais, ou você pode dar de presente para um outro que não ficou. Repartam aí, porque quando nós utilizamos os nossos dons, quando somos bons despenseiros, nós abençoamos a vida de outras pessoas. E todos nós acabamos sendo felizes. Inclusive aquele que dá, aquele que utiliza o dom, ele também é abençoado. Todos vocês foram abençoados pelo uso do dom nessa manhã? Foram? Pelo uso da dádiva que Deus deu para vocês? Que Deus abençoe. Você também, amigo. Pena que você não pode sentir o gostinho aqui dessa dádiva, mas que Deus te abençoe também, que está nos assistindo. Obrigado. Obrigado, pastor Adriano. Vocês perceberam que hoje é um sermão feito a 4 mãos. E nós vamos interagir um pouco mais hoje aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. E você que está assistindo aí pela TV, pela internet, se você não recebeu o docinho, pelo menos receba o doce da palavra do Senhor agora. Pegue a sua Bíblia. Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do verso 18, conta que então Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Quando Jesus deu essa comissão evangélica, diretamente ele dirigiu essas palavras aos discípulos. Quem estava na frente de Jesus enquanto ele pronunciava essas palavras eram os 11 apóstolos de Jesus. Mas deixa eu perguntar para você, você acha que essa comissão de ir e pregar o evangelho foi dada só àqueles 11 discípulos de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quem recebeu a comissão de pregar o evangelho? A quem foi comissionado pregar o evangelho? A todos os filhos de Deus. Nós somos testemunhas. E uma testemunha
conta aquilo que viu. Uma testemunha conta aquilo que viveu. Então, por favor, entendam. Esse não é um chamado para mim porque sou pastor. Eu sou chamado. Eu sou chamado não porque sou pastor, mas sou chamado porque sou ovelha de Jesus. E essa semana eu vi o testemunho de um empresário que se sentiu chamado a pregar o evangelho, e ele disse assim: eu poderia pagar pessoas para pregar no meu lugar. Mas Deus não me chamou para pagar pessoas. Deus me chamou para pregar o evangelho. Se essa é uma comissão que é dada a todos os crentes, isso envolve a mim e envolve quem mais? A mim. A mim e você. Então diga a mim. Eu sou chamado. Você não entendeu? Diga assim, eu sou chamado. Aonde eu estiver, com quem eu tiver contato. Quer eu moro aqui em Curitiba, quer eu moro nos Estados Unidos, né, Paulo? Aonde eu estiver, eu sou chamado para pregar o evangelho. E de que maneira sou chamado por Deus? E de que maneira nós somos chamados por Deus? Todos nós vamos vir aqui em cima no púlpito e pregar o evangelho, certo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque temos dons diferentes. Os dons são muitos. E a Bíblia ainda diz assim, que o Espírito concede os dons conforme lhe apraz. É o Espírito Santo que decide quem vai receber qual dom. Nem todos têm o mesmo dom. Muitos não têm o dom que gostariam de ter. O meu primo foi pastor dessa igreja. E a grande maioria de nós conhece ele, né? Pastor Fernando Iglesias. E algumas pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, que saudade do pastor Fernando. Eu também sinto saudade dele. E eu garanto para vocês que eu gosto dele e conheço ele há muito mais tempo que todos vocês aqui. Frequentemente as pessoas me dizem assim: pastor, é tão gostoso ouvir o senhor pregar, parece o pastor Fernando. Eu já falei isso para as pessoas: você quer ouvir o Fernando pregar, vai lá na igreja dele, não vem na minha. Dizem que a nossa voz é muito parecida. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que é mais o jeito de falar. Nós somos primo-irmãos, a gente cresceu junto. Mas uma coisa que eu sempre questionei com Deus é: se a nossa voz é tão parecida, por que a gente é tão diferente na hora de cantar? Eu sempre gostei de cantar. Eu sempre tive vontade de cantar. Desde pequeno, eu e ele gostávamos de cantar. A diferença é que quando ele cantava, as pessoas iam chegando mais perto dele e queriam ouvir de perto. E quando eu cantava, as pessoas diziam assim para mim: canta mais baixo, você está atrapalhando. Fora aquelas brincadeirinhas assim: você gosta dessa música? Gosto, por quê? Então não estraga ela não. Não canta não. Nós temos dons diferentes. Nós somos usados por Deus de maneiras diferentes. Aqui na igreja nós temos uma diversidade e uma enorme multiplicidade de dons. Você já parou para pensar quantas pessoas ficam por trás do culto que você não enxerga?
Tem um exército ali na cabine de som, tem outro exército na equipe de vídeo. Tem gente lá em cima agora cuidando de equipamento, das imagens, do corte, da transmissão, da edição, enviando para a internet, enviando para a TV Novo Tempo. Alguns dos nossos cultos são assistidos por mais de 20 mil pessoas. Graças a esse trabalho silencioso de pessoas que nós não vemos. Nós temos os diáconos, e que tantas vezes são até maltratados por alguns de nós, porque estão ali cuidando do estacionamento, cuidando aqui da igreja, do bom funcionamento da igreja. Nós temos dons diferentes. Você já parou para pensar que quando você chega na igreja, a igreja está limpa e arrumada? Ninguém lembra quem é que limpa a igreja. Ninguém se preocupa com isso. A gente só lembra que existe uma equipe de limpeza quando você chega e tem alguma coisa fora do lugar. Mas eu nunca vi ninguém procurar a zeladoria da igreja para dizer assim: escuta, é você que limpa a igreja? Eu queria te agradecer. É tão gostoso chegar aqui de manhã e ter a igreja toda arrumadinha. Agora deixa eu perguntar para você, qual dom é mais importante? O meu, que estou aqui agora pregando, ou o dom da pessoa que em silêncio limpa a igreja durante a semana? Qual deles é mais importante? Os dois são igualmente importantes, e um é completamente independente do outro. Então, amigos, o que eu preciso entender é que na diversidade de dons, na multiplicidade dos dons, nós formamos o corpo de Cristo. E há textos que falam sobre os dons. Mas eu quero meditar com você em apenas um texto, Efésios capítulo 4. E eu escolhi Efésios capítulo 4 porque ele não traz uma lista de dons. Mas Efésios 4, ele traz o grupo de dons. A lista dos dons muda de lugar para lugar, de época para época. Mas, em geral, os dons se aplicam dentro desse conceito. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu gosto muito disso, porque nós temos dons específicos. Por exemplo, vocês têm acompanhado a nossa luta com o nosso painel aqui da frente, nosso telão. Mais de 6 meses buscando alguém que tivesse o dom para consertar. Oramos a Deus, veio a pessoa, em meia hora botou o painel para funcionar. Amém? Glória ao Senhor. São dons diferentes e precisamos desses dons, mas aqui a Bíblia não trata de dons específicos. Ela trata dos grupos. Então, Efésios capítulo 4, coloca para mim ali, por favor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Passa o slide para mim, aqui a gente tem a ênfase. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então aqui a gente tem os 5 principais grupos dos dons que Deus nos concedeu. E a grande maioria de nós vai se encaixar em um desses grupos ou em mais de um desses grupos. Normalmente nós temos um pouquinho de cada, mas tem 1 ou 2 que são mais predominantes. O que é o dom do apóstolo? Pode passar, por favor. Literalmente, apóstolo é aquele que é enviado. Então, as pessoas que têm o dom do apostolado são aqueles que são visionários, são pioneiros,
que gostam de abrir novos territórios, que gostam de aceitar novos desafios. Esse é o apóstolo. Nem todos nós somos apóstolos, mas a igreja precisa dos apóstolos. Sim ou não? A igreja precisa dos apóstolos. O outro que tem é o profeta. Literalmente, aquele que ouve e escuta a Deus. O profeta é aquele que costuma ver o que os outros não veem. É aquele que mantém um relacionamento muito íntimo com Deus. Eles chegam a ser confrontadores da verdade. Eles enfrentam, eles chegam para a pessoa, eles conseguem identificar e dizer assim: pastor, no seu sermão aquilo que o senhor mencionou não estava certo. E alguns já me procuraram com isso. E a gente precisa disso. Precisa ou não precisa? Nós precisamos dos profetas na igreja, mas a Bíblia também diz que tem evangelistas. Literalmente, aquele que traz boas novas. É alguém que conhece a palavra, mas torna a palavra agradável aos outros. Ele gosta de pregar as boas novas do evangelho. Mas nós também temos os pastores. E entenda, pastor aqui, eu não estou identificando a profissão do pastor, o trabalho do pastor, mas quem tem o dom do pastoreio. É aquele que pastoreia o povo de Deus, é aquele que se preocupa com o seu semelhante, aquele que tem o coração compassivo. Ele vê as necessidades de outras pessoas e provê essas necessidades. Ele gosta de estar com pessoas, com irmãos, com membros da igreja, com filhos do Senhor, com outros cristãos. Ele gosta de visitar essas pessoas, de animar essas pessoas. Nem todos os pastores têm dom de pastoreio. Muitos pastores têm dom de evangelista, outros têm dom de apóstolo, e não há nada de errado nisso. Há uma diversidade de dons, e precisamos saber entender isso. Há outros que têm o dom de mestre. O mestre é aquele que compartilha, é aquele que ensina a verdade. É o professor que sempre busca uma maneira agradável, uma maneira nova de explicar, de esclarecer, de aplicar a palavra de Deus. E eu pergunto para você, qual desses dons é o mais importante? Todos são importantes. E nós precisamos deles. E eu não sei se você consegue se identificar, em qual dessas áreas você se identifica mais. Mas nós precisamos nos conhecer. Por quê? Porque, amigos, nós temos batido muito nessa tecla. Todos nós fomos comissionados por Deus a pregarmos o Evangelho. Mas você não vai pregar do jeito que eu prego. Você vai pregar do seu jeito, com os seus dons, com as suas habilidades, com a maneira como você gosta. Mas eu preciso ter consciência de que eu sou chamado por Deus. E aquela dinâmicazinha que nós fizemos aqui no começo é para ajudar a enxergar que num grupo pequeno de pessoas, eu tenho pessoas com perfis muito diferentes. E normalmente, nós usamos as nossas diferenças para fazer intriga. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós usemos as nossas diferenças para nos unirmos. Porque as nossas diferenças nos completam. Nós somos altamente dependentes uns dos outros. Nós somos interdependentes. E se você quiser, você pode entrar na internet, no Google e digitar lá, a peste. E você pode colocar a peste em espanhol, se preferir. E há um testezinho. E um grupo de líderes evangélicos organizou um testezinho para te ajudar a entender qual é o seu dom. E a peste vem da sigla: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores em inglês e mestres também em inglês. E quando você preenche o formulário, você vai gastar mais ou menos uns 7, 8 minutos para preencher o formulário. Ele fornece para você um gráfico. E esse é o meu gráfico. E eu levei um susto quando eu vi o meu gráfico. Porque o meu dom mais fraco é de pastoreio. Eu falei, eu não sirvo então para ser pastor. Você percebe que os meus dons estão mais ou menos equilibrados ali. Deus me deu bastante de praticamente todos eles.
Mas o meu dom mais forte é o apóstolo. De buscar novas frentes, novos desafios, de pensar de maneira diferente, de ser essa cabeça questionadora. Pode voltar um pouquinho ainda, por favor. O meu segundo maior dom é o de mestre, ou de professor. E eu tenho percebido que ao longo desses quase 30 anos de ministério, Deus tem me chamado para essa visão, para essa missão de uma maneira especial, de ensinar, de transmitir conhecimento. Agora, o que é que eu já entendo de cara? Se esses são os dons que mais saltam à frente, eu preciso ter comigo pessoas que sejam mais fortes nas outras áreas onde eu sou mais fraco. Por isso que é interessante quando a gente se estuda, quando a gente se avalia, porque a hora que eu começo a me conhecer, eu vou conhecer quais são os meus potenciais, e eu também vou conhecer quais são as minhas limitações. Que grupo de pessoas eu preciso perto de mim? E assim nós formamos grupos que são fortes. O meu sonho é que cada membro da minha igreja aqui em Curitiba, cada filho de Deus, você que acompanha pela TV, pela internet, que você se conheça, que você entenda quais são os pontos fortes para os quais Deus tem chamado você, e você comece a dedicar e consagrar isso ao Senhor. Há um outro teste também chamado ápice. Esse é um teste de RH, não é um teste religioso. E esse é um teste que faz uma análise de personalidade, um perfil de potencial profissional. E esse é o meu resultado. Esse é um dado mais técnico, não é muito simples de ler. Mas você vai ver logo um pontinho verde do lado esquerdo. Eu sou altamente comunicador, mas não sou muito estrategista. Então eu preciso de pessoas mais estrategistas ao meu lado. Assim como pessoas que são mais estrategistas precisam ter comunicadores ao seu lado. E aí a gente vai se conhecendo, e vai se estudando, e vai se avaliando. Esse material a gente está disponibilizando para cada membro da igreja, para você se conhecer. Fale com o seu ancião. A gente está organizando e dividindo aqui em comunidades, cada comunidadezinha dessa tem o seu ancião. A lista não está 100% preparada ainda, mas esse ano ainda você vai saber quem é o líder espiritual, quem é o seu conselheiro espiritual, o da sua família. E ele vai ter ferramentas para trabalhar e analisar esses detalhes com você, para te ajudar a se conhecer, para te ajudar a crescer. Amigos, o mais importante que eu preciso entender, que você precisa entender, eu e você, todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Pregaram uma mentira para a gente. Desculpa, essa mentira é uma expressão técnica. Porque quando eu falo que alguém me falou uma mentira, eu estou entendendo que houve maldade por parte da pessoa que falou. Nem sempre quem fala uma mentira fala com maldade. Eu entendi um pouco melhor isso trabalhando com um sociólogo. E a gente estudando métodos e maneiras de aplicar pesquisa, e ele disse: Paulo, a maioria das pessoas mentem ao responder uma pesquisa. E aí eu entendi o que ele quis dizer com isso. Não é que a pessoa quer mentir, mas se eu estou num ambiente de igreja, num sábado de manhã, e pergunto para você: você acredita em Deus, sim ou não? Todo mundo vai levantar a mão. O ambiente, o momento, induz você a uma resposta. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é necessariamente o que você vive. Você pode estar declarando que acredita em Deus, que ama a Deus, mas no seu dia a dia você dá muito mais valor para o videogame, para o Snapchat, do que para ter tempo com Deus. Então você não ama a Deus. Isso é mentira. Mas não é uma mentira intencional. Muita gente bem intencionada ensinou para mim e para você que ser um bom cristão é orar todos os dias e ter paciência para vir à igreja no sábado de manhã. E amigos, desculpa, isso não é ser um bom cristão. Porque a gente faz isso e sente que a nossa fé vai de mal a pior.
Só existe uma maneira de manter viva a chama do Evangelho no meu coração. É eu compartilhando essa chama. É eu levando esse amor. É eu compartilhando essa esperança. É sendo testemunha. A testemunha fala do seu jeito. A testemunha não fala da história, não fala da história dos outros. Fala da sua história. E do jeito mais simples do mundo, eu vou compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida. Simples assim. Você vai numa sorveteria e pede uma taça de sorvete. E de repente você é surpreendido. Aquela taça vem linda, toda enfeitada, toda decorada. É maravilhosa a taça. A hora que você viu, você foi surpreendido. Qual é a primeira coisa que você faz? Tira uma foto dela e posta. Faz ou não faz? Há um estudo que mostra que hoje, mais de 70% dos clientes fotografam o prato e postam no Snapchat ou no Facebook antes de comer. Alguns se dedicam tanto a compartilhar que quando vai comer já está frio. Mas a ideia é simples. Aquilo que eu gosto, aquilo que enche o meu coração, eu tenho vontade de compartilhar com as pessoas. Ninguém compra um vestido que ficou lindo e maravilhoso e guarda ele no fundo da gaveta. Alguém faz isso? A gente guarda que ele ficou ruim. Porque o que você comprou e viu que ficou bom, a primeira coisa que você quer é vestir logo ele e vir para a igreja. Porque você tem vontade de compartilhar com as pessoas. Então, entenda comigo, filho. Se o amor de Deus enche o teu coração, se o amor de Deus enche a sua vida tanto quanto uma taça de sorvete, um prato bem feito num bom restaurante, ou um vestido que caiu muito bem para você, automaticamente você vai compartilhar esse amor de Deus. Não tem como guardar isso para você. E se eu não estou compartilhando, qual é a primeira coisa que eu vou entender? Eu não fui convertido ainda. Eu não conheci, eu não entendi o amor de Deus da maneira como preciso entender. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso levar o amor de Deus. Eu vou levar do meu jeito. Eu vou levar do jeito que eu sou. Com aquilo que eu sei fazer, com os dons e com as habilidades que Deus me deu. Eu vou compartilhar o amor de Deus. Por isso que todos os anos aqui na igreja, nós fazemos uma feira de ministérios. Nós temos 64 ministérios aqui na igreja. Amém? É bem provável que em algum deles você encontre o seu ministério. Nós temos uma classe, uma escola, meu talento, meu ministério. Se você não achou seu ministério, é para você conhecer. A feira, pode ir passando algumas imagens da feira aí? A feira é justamente para você conhecer, para você ver o que está sendo feito, para você entender o que já tem na igreja. E é muito provável que você se identifique com algumas dessas coisas. E se você não se identificar, então você entende que o seu dom não está sendo contemplado. Meu talento, meu ministério. Eu vou compartilhar com as pessoas do jeito que eu sei fazer. Um rapaz me procurou esses dias, ele é enfermeiro, ele disse: pastor, quando eu fazia faculdade, eu conheci um programa chamado Enfermeiros da Alegria, como doutores da alegria. A gente é treinado, é preparado, a gente se veste de palhaço e vai nos hospitais visitar as alas de pediatria, onde crianças têm doenças graves, incuráveis, algumas doenças terminais. E há estudos que mostram o quanto a gente consegue alcançar de melhoria e até de recuperação com alegria em doenças que eram tidas como incuráveis. Ele falou: olha, eu gostei tanto do programa que dentro da faculdade eu me tornei instrutor dele. E agora eu estou formado. Eu não estou mais na faculdade.
Eu posso usar isso na igreja? O que você acha? Pode ou não pode? Falei, filho, não pode, deve. Esse é o teu ministério. Vai treinar jovens, vai treinar pessoas da igreja para sair nos hospitais compartilhando a alegria e o amor de Deus, transformando vidas. O melhor exemplo de ministério que eu conheço, uma pessoa que eu conheci em Goiânia, cresceu dentro de colégio, de internato, jogando basquete, se tornou professora de educação física. E um dia ela estava voltando para casa. E na praça, na quadra pública que tinha na praça, ela viu um grupo de rapazes jogando basquete. E ela chegou para os rapazes e disse assim, escuta, vocês jogam muito mal, hein? E os meninos olharam e falaram assim, tia, qual é? Ele falou, me dá a bola aqui. E ela tomou a bola da mão dos meninos, driblou todos eles, enterrou a cesta, os moleques ficaram assim, pô, tia, você joga mesmo, hein? Ela falou assim, vocês querem aprender a jogar? Eu venho toda terça e toda quinta-feira à tarde aqui, vou ensinar vocês a jogar. Mas tem condições. E os meninos começaram a ir de terça e quinta-feira, no final da tarde ali na praça. E ela faz um culto com eles. E ela compartilha o amor de Deus. E ela ensina os meninos a jogar bola. E no sábado ela convida os meninos para irem à igreja. Tem 32 anos que esse é o ministério dela. Sozinha. Sozinha. Ela já resgatou dezenas de garotos de rua. Já tirou dezenas de meninos da rua. Ensinando a jogar basquete. Alguns desses meninos que eram de rua, hoje são pastores. A gente acha que o ministério precisa de muita estrutura. Não precisa, filho. É aquilo que eu sei fazer. É aquilo que eu gosto de fazer. Isso eu coloco à disposição do Senhor. E sabe quem vai operar? Deus vai operar. Por isso hoje eu quero desafiar você a entender qual é o chamado que Deus tem para você. Nem sempre o chamado de Deus é fácil. Nem sempre o chamado de Deus é simples. Pelo contrário, normalmente o chamado de Deus nos tira da nossa zona de conforto. Mas quando a gente enfrenta e vai em frente, aceita o chamado e vai em frente, Deus opera maravilhas na vida da gente. Por isso nós temos o Ministério Raízes, que trabalha com os membros que estão vindo para a igreja. Por isso nós temos a classe Meu Talento, Meu Ministério, para ajudar você que quer montar seu ministério, não importa quanto tempo de igreja você tem. Por isso o pastor Vitor está investindo tanto com os nossos jovens em missão, missiologia. Ele não está aqui hoje. Ele está com um grupo de quase 30 jovens num retiro sobre missão. Nós temos feito missões. E eu quero compartilhar com vocês, dentre tantas histórias que eu teria para contar, 2 histórias. Uma eu posso falar porque é muito próxima a mim. Meu filho é filho de pastor. O Tiago nasceu como filho de pastor. Não é muito fácil ser filho de pastor. Porque se tiver 25 garotos correndo no corredor da igreja, alguém vai olhar e falar, nossa, olha o filho do pastor. Estou errado? Eu nunca cobrei o Tiago que ele deveria, ou a Stephanie, que eles deveriam fazer ou deixar de fazer porque são filhos de pastor. O que eu sempre esperei deles é o que eu espero de qualquer outro membro, qualquer outro jovem da igreja. Com muita frequência, eu recebo pais que vêm me agradecer pela influência que eu tive na vida dos filhos deles. Mas para os meus filhos, eu não sou o pastor Paulo Bravo. Eu sou o pai deles. E a mesma resistência que os seus filhos têm com você, os meus têm comigo. Com os meus filhos, eu dependi que outros pastores, que outros líderes exercessem essa influência. E o Tiaguinho se encontrou aqui na igreja. E quando nós mudamos para cá, o Tiago disse, pai, eu quero fazer faculdade aqui em Curitiba. Se for preciso, eu vou estudar para passar numa federal, porque eu gosto da cidade, eu gosto do apartamento que a gente mora,
Eu gosto demais dos amigos que eu tenho. Eu sou apaixonado pela igreja que a gente frequenta. E o Tiago começou a se envolver. Passa o outro slide para mim, por favor. Ele começou a se envolver em atividades missionárias aqui da igreja e da escola. Pode passar. Ele foi convidado a participar de todo tipo de atividades, os Calebes, a missão dos Carajás, as pregações de rua. Pode passar mais uma. Aos poucos ele foi descobrindo que ele pode levar o amor de Deus do jeito que ele é. Pode passar mais uma? E quando foi no começo do ano passado, meu filho chegou para mim e disse assim: pai, Deus está mexendo tanto comigo, que eu estou começando a achar que Deus está me chamando para ser um pastor. Isso mexe com o coração da gente. Porque eu sempre preguei para os meus filhos que eu não estou preocupado com a carreira profissional deles. Seja lá o que eles forem. Sirvam a Deus. E o Tiago entendeu que o chamado de Deus para ele é que ele seja um pregador em tempo integral. Hoje é o primeiro sábado do Tiago lá no IAP. Essa semana começaram as aulas dele. Ele me mandou uma página de caderno inteirinha, escrito Aleph, 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 Aleph. Estava escrito pelo menos umas 120 vezes. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Ele disse: pai, a Bíblia pode ter sido escrita em hebraico, mas isso não é de Deus, não. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a você. A cada membro da igreja que abraçou meu filho. Eu agradeço ao pastor Vitor. Eu agradeço aos jovens dessa igreja, que ensinaram para o meu filho, não fui eu. Ensinaram para o meu filho que ele pode servir a Deus do jeito dele. Outro testemunho que eu quero compartilhar com vocês é de outro Tiago. De um outro jovem aqui da igreja. Ele é jovem ainda, é um empresário. O Tiago tem servido a Deus aqui em alguns ministérios da igreja, especialmente no EJC. Mas no final do ano passado ele se sentiu chamado por Deus a dedicar 15 dias da sua vida para pregar o evangelho, ser um evangelista. Ele nunca tinha feito isso, ele não é pregador. Num ano de crise, um chamado para deixar os negócios por 15 dias, ficar longe, quase 20 dias, e ir para a Ucrânia. Um país que não está numa situação civil muito estável. Ele está em conflito com a Rússia. E o Tiago se inscreveu num programa da Conferência Geral. E ele foi nesse programa. Eu tenho uma foto dele aqui, tirada há 5 dias atrás. Em Uman, a 200 quilômetros de Kiev, que é a capital da Ucrânia, eles estão ali com uma temperatura média na casa de 15 a 20 graus abaixo de zero. Ainda é inverno. Tem um videozinho, dá para passar aquele videozinho? Eu falei que eu nunca mais reclamo do céu de Curitiba. A gente reclama do céu de Curitiba. Dá uma olhadinha lá, tudo frio, tudo cinzento. É absurda. Tudo coberto de neve. Então assim, as ruas estão assim. Agora você imagina, tá bom, obrigado. Você imagina o que é para o Tiago não só deixar os negócios, pregar, que é uma coisa que ele não está acostumado a fazer. Pior ainda, pregar em inglês. Se é difícil pregar em inglês é mais difícil ainda. Pregar em inglês com tradutor. Ele fala uma frase, para e espera o rapaz traduzir para o ucraniano. Enquanto o rapaz traduz para o ucraniano, ele já perdeu a linha de raciocínio dele. Se ele falar 20 minutos, ele tem que pregar 20 minutos para o sermão durar 40. E mais difícil ainda, pregar sobre o Apocalipse. Ele me disse: pastor, eu estou tendo que estudar de 5 a 8 horas por dia o tema que eu vou pregar à noite. No sábado passado ele pregou na igreja. No sábado de manhã pregou na igreja e no sábado à tarde pregou no evangelismo.
Hoje, de manhã, ele pregou na igreja, lá são 4 horas a mais. Pregou na igreja e hoje à tarde vai pregar no evangelismo. Eu tenho um videozinho dele pregando aí hoje de manhã. Aí você tem uma noção da igreja. Eu nunca imaginei ver o Tiago fazendo isso. Eu estou encantado, eu estou maravilhado com isso. Дорогі брати і сестри, Viu? Já está falando ucraniano. щасливого понеділька. Щасливого понеділька. Вечудові люди. Вечудові люди. That's okay for now? Okay. That's okay? Let me see if I have something more. Tá bom aí, obrigado. Eu prometi ao Tiago, antes dele viajar, que eu estaria intercedendo por ele dia e noite. E eu tenho orado por ele. Tem muita gente orando por ele. Deus o chamou para um desafio assustador. Mas eu fico encantado com aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Eu acho que dá para a gente falar com o Tiago um pouquinho, não dá? Vamos lá? Oi, Tiago. Você está me ouvindo aí? Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Que bênção, Tiago. Você não consegue enxergar agora, mas você está no telão aqui da igreja. A igreja toda está olhando para você. Para esse grupo de pessoas aí atrás de você. Isso. Quem são essas pessoas aí, Tiago? Esse aqui é como a gente fez, começou a série de evangelismo no sábado passado e a gente conversado com o pastor jovem aqui da igreja para tentar fazer um almoço nesse sábado com todos os jovens da igreja. Então, vieram os jovens dessa igreja e de localidades perto aqui da cidade que eu tô. E a gente está comendo aqui agora. O culto acabou faz uma hora mais ou menos. E daí a gente vai fazer uma reunião agora com os jovens, eu vou conversar um pouco com eles. E às 6 horas a gente prega de novo sobre o programa mesmo da conferência, né? Hoje você está almoçando com eles? Estou almoçando com eles agora, já almocei agora. Acabou o jejum hoje? Então, semana passada a gente ficou de jejum uns 3 dias. Tipo semana passada eu conversei com o Tiago, estava todo mundo almoçando e ele fazendo jejum. Tiago, fala um pouquinho. Fala um pouquinho do que está sendo a experiência aí, o que está sendo para você pregar aí nesse evangelismo. Então, pastor, está sendo assim, sendo tudo muito novo para mim, porque eu sequer tinha pregado mesmo uma pregação completa no Brasil. A gente conversa bastante com o pessoal, principalmente no JC, a gente tem nossos momentos de conversa, a gente acaba conversando, mas sempre informal. E foi a primeira vez que eu realmente subi num púlpito e tive que falar sobre um tema específico. Eu tenho um batismo recente, um conhecimento bíblico muito grande, então é um absurdo para mim. Eu estou sentindo muita saudade das pessoas. Eu não imaginei que ia ser tão difícil. Eu estou com muita saudade da minha família, saudade dos meus sobrinhos, que devem estar aí na igreja agora, o Enzo, a Duda, a Piero, e os meus outros sobrinhos, meu pai, minha mãe. Eu estou com muita saudade deles, a Tati, o Guto devem estar aí também. Está sendo muito difícil, está muito frio, mas eu nunca imaginei poder, ainda mais sobre o Apocalipse. Então, isso é um aprendizado
absurdo para mim. Tenho certeza que não só nessa questão de evangelismo, mas a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Como que você sente Deus trabalhando na sua vida, Tiago? Pastor, o estudo diário, como você disse, eu tenho estudado 5 horas, 6 horas. Hoje vai ser, desde ontem, né? Porque eu preguei ontem à noite, agora de manhã e à noite de novo. Então, foram 3 sermões de 1h20, 1h30 cada um, né? Porque 40 minutos, 45 minutos, mais a tradução, então dobra o tamanho. Então é muito conteúdo. Só que esse estudo tem descobrir coisas que eu não imaginava sobre a minha igreja, sobre a minha fé, mesmo batizados, coisas que eu não sabia da Bíblia. E isso tem sido maravilhoso. Você acha, Tiago, que estar aí pregando tem sido um benefício para as pessoas que estão te ouvindo ou tem sido um benefício maior para você que está pregando? Isso eu não tenho dúvidas. É claro que as pessoas se sentem agradecidas porque alguém de um lugar tão longe, quando eu falo que eu demorei 48 horas para sair de Curitiba e chegar aqui na cidade onde eu estou, as pessoas ficam espantadas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o benefício é muito maior meu. Eu falei para você por mensagem esses dias, a alegria que eu sinto quando termina o culto, poder abraçar aquelas pessoas, ver o sorriso. A gente não entende assim muito o que eles falam, né? Tem o tradutor que está comigo, mas eu confesso para você que eu nunca tinha sentido uma alegria dessa, assim. Depois que eu desci o primeiro dia, que eu estava muito nervoso, sábado passado, por ser a minha primeira experiência aqui, por estar sentindo falta de tudo, a hora que eu desci do púlpito e recebi o primeiro abraço, eu não sei se não foi a maior alegria da minha vida. Tiago, nem todo mundo é chamado por Deus para ir pregar na Ucrânia. Mas todos nós somos chamados para servir a Deus e pregar, testemunhar da maneira como a gente consegue. A última pergunta que eu quero fazer para você. Isso está indo para a TV Novo Tempo, isso aqui está indo pela internet, a gente está vendo você aqui na igreja. Eu queria que você falasse assim, vale a pena servir a Deus? Sim ou não? Pastor, hoje eu te digo com toda a certeza do meu coração que vale. Se você fizesse essa pergunta um tempo atrás, eu poderia até te responder que vale, mas no fundo do meu coração eu poderia estar titubeando. Hoje, depois de uma semana aqui, eu te digo com todo o meu coração que vale absurdamente servir a Deus. Que bênção, Tiago. Obrigado pelo teu testemunho. You're clapping hands there. Receba o nosso carinho, as nossas orações. Eu tenho certeza que além de mim, além de todos os pastores da associação, agora vai ter muito mais gente, mas muito mais gente orando para que Deus te use aí, filho. Que Deus continue usando você a cada momento da sua vida. Deus te abençoe, querido. Pastor, muito obrigado pelas orações. Eu sei que você tem orado. Eu sei que você tem orado pessoalmente. A gente tem conversado muito. E eu agradeço as orações da igreja. E eu peço que vocês orem, porque nós estamos em 20 evangelistas aqui na Ucrânia. E tem sido difícil para todo mundo. Tem evangelistas que estão na região de guerra. Eu não estou na região de guerra. Eu estou numa região tranquila. Mas tem evangelistas que estão na região de Donetsk, que é na divisa com a Rússia, que é onde a guerra está acontecendo. Então eu peço que vocês não orem só por mim. Eu agradeço essas orações. Vocês orem por todos os 20 evangelistas que estão espalhados por toda a Ucrânia agora, nesse momento. E eu sinto as orações de vocês, pastor. Eu sinto mesmo. A gente tem mais uma semana aqui ainda. Eu vou ficar aqui até sábado que vem. E eu agradeço as orações de vocês. Amém, Tiago. Deus te abençoe. Chegando, o púlpito é seu no próximo sábado que você chegar, tá bom? Não, nem tanto, aí é muito grande.
Amém. Deus seja louvado. Não é bonito ver um testemunho assim? É um irmão nosso. Na verdade, todos nós podemos fazer coisas grandes para Deus. Depois da gente ouvir essa mensagem tão especial, nós queríamos terminar com um desafio, com um momento para você refletir agora com você mesmo e também com Deus. Então eu vou pedir a ajuda das minhas irmãs diaconidas novamente. Vocês vão receber uma folha de papel e um lápis. Todos vocês vão receber. Eu vou dar um segundinho para que vocês recebam. E esse é um momento especial. Nós não podemos terminar uma mensagem sem nós tomarmos uma decisão, sem nós conversarmos com Deus e fazermos assim algumas resoluções, tomarmos algumas resoluções. Nós precisamos nos mover, precisamos, tomar uma decisão. A gente não pode ouvir um testemunho, uma história, uma mensagem bíblica assim e sair como se nada tivesse acontecido. Eu sei que aqui nessa igreja muitas pessoas estão envolvidas na obra do Senhor, estão fazendo o seu melhor, utilizando os seus dons, mas talvez você não tenha utilizado o seu dom. Quem está pela talvez TV, internet, buscar uma folha. Talvez você não tenha se utilizado daquilo que Deus te deu. Você, amigo, que está assistindo também pela internet, pela televisão, quero desafiar você também nesse momento a pegar uma folha de papel que você tem aí perto de você, pode ser uma folha de caderno, é bem simples a dinâmica e esse momento, mas é interessante para você fazer também. Pegue uma folha e uma caneta, um lápis, é muito simples. E esse vai ser um momento entre você e Deus. Todos vocês receberam a folha? Já receberam também a caneta? Nas galerias, nos balcões? Quem recebeu, mostra para mim a folha, balança ela, balança, tem bastante gente que ainda não recebeu. Segura um pouquinho. Enquanto vocês vão recebendo, você já pode partir para a próxima etapa. A próxima etapa é muito simples. Você tem um lápis aí, você vai pegar a sua mão. Onde trabalha. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de desenhar a nossa mão no papel? Então pega a mão que fica mais confortável para você desenhar ela. Você que está também nos assistindo, faça isso. Coloca a sua mão em cima do papel e faça aí o contorno da sua mão. Faça o desenho da sua mão. Eu vou fazer aqui também para você ver como fica. Obrigado, pastor Paulo. Olha a mão do pastor Paulo aqui. Mão grande, né? Não importa se a tua mão é pequena, viu? Desenha ela aí. Você fez já o desenho? Sabe que a nossa mão, ela é símbolo de trabalho, de ação, de serviço. Ela é usada para o trabalho, para realizar as atividades, as tarefas. Então a nossa mão é símbolo de ação. E essa aqui é a sua mão, a mão que Deus te deu. A mão que Deus te deu de presente. Mas ela simboliza aquilo que você pode fazer, aquilo que você está fazendo. Então você vai escrever agora dentro da mão, dentro do contorno da mão, nesse espaço aqui, aquelas coisas que você está fazendo na obra do Senhor. Então se você, por exemplo, dá estudos bíblicos, eu dou estudos bíblicos. Se você faz parte de algum ministério, vamos supor coral, eu canto no coral. Se você por exemplo, é professor de escola sabatina, eu sou professor de escola sabatina. Se você é recepcionista, eu sou recepcionista. Escreva aquelas coisas que você está fazendo na obra do Senhor dentro da mão. Pode ser? Pode ser coisas aqui na igreja. Pode ser que você faça algo fora da igreja, no seu dia a dia. Eu prego Jesus para os meus colegas de trabalho. Eu tenho um pequeno grupo na faculdade. Eu distribuo folhetos no ponto de ônibus. Escreva as coisas que você faz
no trabalho do Senhor, para o Senhor. Pode ser? Dentro da mão. Faça isso agora, pensa um pouquinho, busca um pouquinho aí na tua memória. Quais são as coisas que você hoje tem feito para Deus? Escreve dentro da mão. Legal, pastor. O pastor Paulo escreveu aqui: pregação, treinamento, discipulado, liderança de ministérios. E você, amigo que está nos assistindo, escreva aí também quais são as áreas que você tem servido ao Senhor, o que você tem feito assim de palpável na obra de Deus. Escreveram já? Agora você vai conversar com Deus de forma mais séria. E fora dessa mão, nesse espaço que você tem, você vai escrever aquelas coisas que você gostaria de fazer para Deus. Aquelas coisas que você gostaria de, Senhor, está começando esse ano, já está andando, correndo, e eu não posso continuar sem me envolver mais, sem ser um despenseiro fiel, utilizar dos meus dons. Eu gostaria de, esse ano, liderar um pequeno grupo. Eu gostaria de me envolver em um ministério. Eu gostaria de dar um estudo bíblico. Eu gostaria de alcançar um colega de trabalho. Um colega de escola. Um vizinho. Quem sabe? Escreva fora da mão essas coisas que você gostaria de fazer para o Senhor. São aquelas coisas que você pensa que poderia fazer, que estão à sua disposição e que você poderia andar uma segunda milha. Se são muitas, não importa, coloque aí. Se é uma, duas, também escreva. E faça desse momento um momento com Deus. Estão escrevendo? Eu vou escrever as minhas aqui também. Agora que você já tem dentro da sua mão aquilo que você sente que Deus já está usando você, se você já colocou do lado de fora aquilo que você entende que está faltando, outras coisas, propósitos que você está colocando diante de Deus, nós vamos cantar esse hino, irmãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir. Esse é um momento de consagração, de entrega ao Senhor. Olha para sua folha, olha para suas mãos, consagre ao Senhor suas mãos, seus dons, seus talentos, aquilo que Deus tem dado para você. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir. O vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Erga suas mãos agora. Mãos consagradas para a causa em prol do amor. Mãos dedicadas ao serviço do Senhor. Mãos preocupadas em se unir às de Jesus. Mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. De novo, erga suas mãos. Mãos consagradas para a causa em prol do amor. Mãos dedicadas ao serviço do Senhor. Mãos preocupadas em se unir às de Jesus. Mãos que não temem o encontro com a
Levante a folha. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Coloque a folha entre as suas duas mãos. Você em casa, por favor, coloque a sua folha entre as duas mãos. Senhor Deus, aqui estão as nossas mãos. E aqui está a maneira como o Senhor nos tem chamado. E todos os nossos sonhos, tudo que nós queremos consagrar ao Senhor, a maneira como ainda queremos ser usados por Ti, Senhor. O Ben Carson, depois de atirar uma faca contra o seu colega, ele entendeu que ele estava usando muito mal as mãos dele. E decidiu consagrar as mãos dele ao Senhor. E o Senhor o transformou no maior neurocirurgião do mundo. Nós não somos neurocirurgiões. Mas hoje, Senhor, nós consagramos as nossas mãos ao Senhor. Como símbolo do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, nós queremos Te servir. Muitos de nós ainda não sabem como fazê-lo, mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós, Senhor. Nós estamos no meio dos 10 dias de oração, e esse, sem dúvida, é um ponto muito forte da nossa consagração durante esses dias de oração. Nós queremos Te servir, Senhor. Mostra o Teu plano, mostra o Teu propósito, mostra o Teu chamado, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Nós consagramos as nossas mãos ao Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Como ministro do Evangelho, eu ergo as minhas mãos em direção à Tua igreja, ao Teu povo, como símbolo das Tuas mãos que se erguem agora, Senhor, e tocam a cada um dos Teus filhos. Abençoa-nos, Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.